No dia 4 de julho, França e Paraguai se enfrentaram em um jogo da Copa do Mundo, e deu muito ruim para o nosso vizinho latino-americano. Para além do futebol, esses países se diferenciam na economia e no cenário político, servindo como excelentes exemplos de um país que seguiu um rumo libertário e outro que seguiu pelo caminho contrário. Há décadas, a França tem seguido um caminho de estatização e aumento da intervenção estatal. Já o Paraguai, ao contrário, tem seguido o caminho da liberdade e redução da participação do Estado. No quesito econômico, qual deles tem vencido a disputa? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Mr. Caleb, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Na mídia brasileira, é extremamente comum vermos notícias que detalham a fuga de empresários e capital do Brasil para o nosso país vizinho, o Paraguai. As notícias sobre esse tema geralmente contam que os baixos impostos e a pouca regulamentação estatal no Paraguai o tornam muito atrativo para investidores de países vizinhos, ao contrário do caminho que a França tem seguido. Apesar de ser um país pequeno, sua economia é uma das que cresce mais rapidamente na América do Sul. O modelo econômico paraguaio é reconhecido como um dos mais livres da América Latina e vem crescendo nos índices de liberdade econômica, de modo que o país pode ascender ao ponto de vir a ser uma das economias mais livres do mundo todo em apenas alguns anos. Seu modelo ficou conhecido como Sistema 10-10-10, porque as principais alíquotas são de 10% para o imposto de renda das empresas, 10% para o imposto de renda da pessoa física para quem ultrapassar a faixa de isenção e 10% para o imposto sobre o valor agregado, o IVA. Essa estrutura reduz a complexidade do sistema e facilita o cumprimento das obrigações tributárias. Além disso, a carga tributária do país gira em torno de 15% do PIB, uma das menores da região, enquanto a média dos países da OCDE supera 34% do PIB. A combinação de impostos relativamente baixos, regras simples e menor burocracia é frequentemente apontada como um dos fatores que contribuem para a atração de investimentos e para a formalização da atividade econômica. No Índice de Liberdade Econômica de 2025, o Paraguai aparece na 59ª posição global, acima da média mundial e regional. Essa colocação já é suficiente para o país ser considerado majoritariamente livre e apontado por grandes especialistas internacionais em economia como um dos ambientes mais benéficos para empreendedores e digno de investimentos. O Paraguai também tem uma moeda estável, PIB per capita maior que o brasileiro e inflação baixa. O PIB paraguaio tem crescido em torno de 5% ao ano nas últimas décadas, figurando entre os maiores ritmos de crescimento da América Latina. A pobreza caiu de mais de 50% para cerca de 16% em apenas 20 anos, representando um avanço expressivo. Esse desempenho é frequentemente atribuído à estabilidade macroeconômica, à baixa carga tributária, ao ambiente favorável aos negócios, ao fortalecimento da agricultura voltada para a exportação, ao crescimento da indústria maquiladora e à expansão da infraestrutura. Outro fator decisivo é o abundante fornecimento de energia hidrelétrica proveniente das usinas binacionais de Itaipu e Yacyretá, que garante eletricidade de baixo custo e fortalece a atração de investimentos produtivos. As tarifas de importação e exportação no Paraguai são relativamente baixas quando comparadas às de muitos países da região. Além disso, o país conta com zonas francas, regimes especiais de maquila e diversos incentivos fiscais voltados à produção e à exportação. A legislação também oferece um ambiente favorável nos investimentos privados. Os lucros das empresas podem ser distribuídos aos sócios conforme o contrato social e a legislação societária, sem que o governo determine a forma de repartição entre eles, o que proporciona maior flexibilidade às corporações. Já o país que eliminou o Paraguai na Copa do Mundo de Futebol, a França, mostra um caminho econômico completamente oposto ao libertarianismo e ao modelo paraguaio. No país europeu, o imposto de renda sobre indivíduos chega a até 45% na faixa mais alta, enquanto o imposto de renda corporativo possui alíquota padrão de 25%, podendo ser acrescido por contribuições adicionais para grandes empresas. O setor público tem peso elevado na economia, empregando cerca de 1/5 da força de trabalho e respondendo por mais da metade do PIB em gastos governamentais. Além disso, a dívida pública francesa ultrapassa 110% do PIB, revelando o peso crescente do Estado sobre a economia do país.
Atendendo a todos os checks do sonho da esquerda mundial, as leis trabalhistas da França são muito fortes e rígidas. O salário mínimo é relativamente elevado em comparação com muitos outros países, o que, segundo diversos economistas, pode dificultar a contratação de trabalhadores com pouca experiência ou baixa qualificação. A jornada legal de trabalho é de 35 horas semanais, embora seja permitido trabalhar além desse limite mediante pagamento de horas extras ou acordos coletivos. Assim, a legislação reduz a liberdade contratual entre empregado e empregador em relação à jornada de trabalho. Além disso, a legislação trabalhista francesa torna os processos de demissão mais complexos e burocráticos do que em muitos outros países desenvolvidos, elevando os custos de contratação para as empresas. Os sindicatos também exercem influência significativa nas negociações trabalhistas e em diversos setores da economia, sendo frequentemente apontado por críticos como um fator que reduz a flexibilidade do mercado de trabalho. Sobre a França, o resultado é relativamente previsível. Desemprego elevado, especialmente entre os jovens, empresas com dificuldades para crescer e um setor público cada vez mais sobrecarregado. Protestos contra um Estado considerado sufocante são comuns no país. Um exemplo recente foram os coletes amarelos, um dos maiores movimentos de protesto da história francesa recente, que surgiram em reação ao aumento de impostos sobre o diesel e a gasolina, justificado pelo governo como parte da política de transição energética. Alguns especialistas consideram que a França teve apenas governos de esquerda e centro desde a crise econômica iniciada em 1929. Nesse período, governos mais estatistas ascenderam pelo mundo todo, como o New Deal, dirigido pelo presidente Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, e o Estado Novo, dirigido por Getúlio Vargas no Brasil. Essas políticas se baseiam no keynesianismo, carinhosamente mascarado pelo nome inocente de Estado de Bem-Estar Social. Essa doutrina entende erroneamente que o Estado é responsável por levar o bem à população e incentiva que o governo deve gastar o máximo possível a fim de movimentar a economia. Infelizmente, o movimento econômico que vem do Estado quase nunca atende às necessidades da população, e o dinheiro público não é infinito. Todos esses problemas foram apontados imediatamente por instituições e economistas competentes, como a Escola Austríaca de Economia e Ludwig von Mises. No entanto, o discurso salvacionista do keynesianismo colou demais no imaginário da população mundial e é uma teoria econômica que agrada muito os desejos dos políticos de esquerda que gostam de planejar a economia. Na França, essa doutrina nunca deixou de ser dominante. Isso significa que o país europeu passou muitas décadas sem uma agenda consistente de privatizações, desregulamentação profunda ou redução significativa da carga tributária. Alguns governos, como o atual presidente Emmanuel Macron, promoveram reformas liberais em áreas específicas, mas de forma limitada e gradual. Ao mesmo tempo, essas reformas foram acompanhadas por uma manutenção e, em alguns casos, ampliação do papel do Estado em outras áreas da economia e da vida social. A França venceu o jogo contra a seleção de futebol paraguaia por 1-0. Porém, o contraste em termos econômicos é absurdo. É como se o Paraguai marcasse 10 gols econômicos e a França nenhum. O PIB e PIB per capita do Paraguai são bem menores, visto que se trata de um país em desenvolvimento e muito menos populoso. Ainda assim, o país latino-americano cresce rapidamente em redução da pobreza e liberdade econômica. O governo francês também tem uma dívida pública absurda que não poderá ser ignorada para sempre e deve cobrar seu preço no futuro. Os impostos diretos no Paraguai tomam de 8 a 10% do dinheiro do cidadão, enquanto os impostos franceses tomam praticamente metade. Empresas operando na França podem ser nacionalizadas, enquanto isso não acontece no Paraguai. Por fim, o país europeu atrai muito menos investimentos, mesmo com toda a sua fama e história. Trazendo a comparação para a sociedade, percebe-se que até mesmo a moral e os costumes são afetados pelo intervencionismo estatal. O povo paraguaio é conhecido como muito conservador, o que é um reflexo do respeito à propriedade privada e às leis. Para tentar suprir os problemas econômicos que os governantes franceses causaram, o Estado francês aderiu a um processo de imigração descontrolada, que, ao contrário de fluxos migratórios ordinários, não trouxe melhorias ao país. Desse modo, a França abriu mão de sua identidade cultural e histórica para agradar políticas sociais promovidas não pela sociedade ou pelos interesses do povo, mas pelo Estado. Infelizmente, o modelo econômico do Brasil é infinitamente mais próximo da França do que do Paraguai.
o nosso país caiu no ranking de liberdade econômica, chegando à posição 134 no Index of Economic Freedom de 2026. Com pontuação de 52,4 em uma escala de 0 a 100, o país foi classificado como uma economia majoritariamente não livre. A carga tributária brasileira está entre as mais altas do mundo emergente. A regulação sobre empreendedores é pesada e complexa, e a dívida pública já gira em torno de 80% do PIB, chegando a 81,1% em maio de 2026, pela métrica da dívida bruta do governo geral. Esse ambiente de alta tributação, burocracia e insegurança fiscal reduz a competitividade do setor privado e ajuda a explicar por que tantas notícias têm mostrado empresas brasileiras transferindo parte de suas operações para o Paraguai, atraídas por impostos mais baixos, regras mais simples e regimes como a Lei de Maquila. Tirando os países do campo de futebol e trazendo para a economia, a comparação econômica entre França e Paraguai revela a diferença entre os resultados a longo prazo de um país que seguiu a agenda socialista e um outro país mais liberal na economia. Em meio a uma oposição tão gritante, é importante que países como o Brasil alterem seu rumo e sigam o exemplo paraguaio de uma economia livre e de sucesso. E seria perfeito se os novos políticos que chegarem ao poder nos próximos anos começassem a ler autores importantes da ciência econômica, como Frederic Bastiat, Hayek, Murray Rothbard e Mises. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!